Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um Família Santa Cast, o meu podcast, o nosso podcast, o podcast da nossa família. E mais uma vez eu não estou aqui sozinho, estou com a minha bela esposa. Seja bem-vinda. Obrigada, amor. Boa noite a todos, Deus abençoe. É uma alegria, né, como o Asa disse, estar com vocês mais uma vez, né, trazendo uma história, né, inspiradora, né, abençoada de um casal tão especial para nós, para a nossa comunidade. Né. Sejam bem-vindos, Silvio e Cida. É uma alegria ter vocês conosco, né, e poder conhecer mais um pouco da história de vocês, né, e levar até, né, tantas pessoas, né, essa graça, né, que vocês experimentam, um pouco da graça que vocês experimentaram, né, através da vivência, né, na comunidade, né, conosco. Amém. Amém. E antes, né, de iniciarmos então o nosso bate-papo, vamos clamar a presença de Deus, né, do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Né, que pela intercessão de Nossa Senhora, né, toda a nossa partilha, né, seja abençoada e possa produzir frutos, né, de conversão, de santidade, né, nas nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, Rogai por nós. São Luís e Santa Zélia, Rogai por nós. Amém. Então, mais uma vez, né, antes da gente iniciar esse bate-papo bacana com o Silvio e a Cida, gente, falar mais uma vez dos nossos apoiadores, né? O nosso irmão Fábio, que sempre nos ajuda com muita alegria, da Pets Bus, né? Pets Bus com mais de 20 anos de mercado nessa linha de pet shop. Então, se você precisa levar seu animalzinho lá, seu cachorrinho, um gatinho para tomar banho, né, fazer a tosa no pelo, leva lá nas unidades deles também, toda a parte de veterinária. Né? Então, eles têm unidades no Jardim Atlântico, no setor Coimbra e também no setor Marista. Vai aparecer aí na tela, né, o Instagram deles. Siga eles lá, apoie esses irmãos que sempre nos apoiam. Né? Outro irmão também que está iniciando essa parceria conosco agora, né, outra empresa, é a Teixeira Brito Advogados Associados. Então, assim, antes de você comprar um imóvel, né, você precisa verificar, né, como que está essa documentação desse imóvel. Então, né, se você precisa de assessoria nesse sentido, precisa falar de planejamento sucessório, holding, né, você precisa proteger o legado, né, daquilo que foi construído pela sua família. Então, siga eles aqui nas redes sociais, né, e procure lá, né, toda a empresa deles, né, o escritório deles, que eles vão dar essa assessoria para vocês. Outro irmão que sempre nos apoia também é o Alaor, lá da GVS Móveis. O Alaor tem mais de 6 anos de mercado nessa linha de móveis planejados. Gente, se você precisa montar aquele escritório bacana, né, reformular os móveis da sua casa, siga o Alaor aí nas redes sociais, procure esse irmão, você vai ver, ó, mão de obra, qualidade de primeira categoria. Amém? Então vamos começar esse bate-papo, né? Vamos lá, né? Vamos lá? Vamos lá. Então sejam muito bem-vindos mais uma vez, Silvio e Cida. E para a gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria muito que vocês contassem, né, de onde vocês vieram, as origens de vocês, né? Vocês sempre foram de família católica, como é que é? Como que foi isso? Conta para nós. Como um bom cavaleiro, né? Um cavaleiro sempre deixa a dama falar primeiro. Aí sim, não, hein? Viu? Vocês vão aprendendo. Já começou o episódio ensinando para nós como é que é. Então, eu venho de uma família, né, berço católico, graças a Deus. Família simples, família humilde do interior. Eu nasci em Novo Brasil, Goiás, e me criei em Firminópolis, que é uma cidadezinha a 180 quilômetros, né, daqui da capital. Mas assim, com muita simplicidade, muita humildade, né? No recanto rural, de onde vêm minhas raízes. Eu falo, tem coisas que meu amor sempre fala, meu amor, você saiu da roça, mas a roça não saiu de você. E não sai mesmo, porque essas raízes em mim são, né, são bem visíveis mesmo. E eu gosto muito disso, né? Eu acho assim que nós precisamos preservar os nossos valores. As nossas origens. São, né, as nossas origens, os nossos valores, e são coisas assim que eu tenho isso em mim com muito orgulho, que eu vim de uma família simples, muito humilde. Mas a nossa casa teve sempre, né, coisa assim, com muita fartura, que eu sempre digo. Nós tivemos falta de algumas coisas, mas a gente nem percebeu. Porque nós tínhamos, graças a Deus, muito amor, né? Nós fomos criados assim, com muito zelo, com muito cuidado. Os meus pais sempre teve isso muito em abundância para nós, né? A religiosidade também, né? Nunca faltou. Então, nós sempre fomos supridos disso. Amém. Mesmo com muita simplicidade.
necessidade, a gente não via se faltava outras coisas. Amém. Graças a Deus. O que precisava, né? tinha. Tinha abundância, Amém. viu? Tinha abundância. Arroz, feijão lá, né? Glória a Graças Deus. a Deus, sempre teve muita fartura. Amém. E lá, Silvão? Então, meus irmãos, louvado seja Deus por estar mais pertinho, né, dessa comunidade com vocês. Eu fico muito feliz. Quem vai estar nos vendo por aí. Então, eu também vim de uma família muito simples, né? Minha família sempre muito católica e a gente foi criado não na roça como a Cidinha, porque eu fui de uma geração que já estava na cidade. Então, inclusive, eu nasci em hospital. Meu pai trabalhava numa empresa que tinha plano de saúde. Eu nasci há 50 anos atrás, tá, gente? Não tem cara, mas parece. Então, para mim, os meus pais, os meus avós, eles seguiam toda aquela tradição de fogueira, de compadre, do terço, porque a gente não tinha acesso à Santa Missa, porque era muito difícil, o acesso muito pobre, não tinha... As igrejas que tinham Santa Missa, elas aconteciam uma vez por mês, ainda naquele tempo, né? Que o padre ia lá celebrar uma vez por mês naquela região. Mas a minha avó sempre nos trouxe no Santo Terço. Então tinha terço de Santa Luzia, de Santa Maria, terço de todas as santas que existiam. E nós aprendemos, então, por aí. Graças a Deus, nós crescemos nesse âmbito católico. Uhum. Vivenciamos muitas graças, apesar de não entender muito por ser criança, mas que era muito bom, porque naqueles dias de terço, sempre o quinto mistério é as crianças que rezam, até hoje ainda é assim, né? Sim. E nós brincávamos de correr, encontrava com os primos, então assim, era uma alegria muito boa. E eu lembro bem que no final desses terços sempre tinha uma confraternização. Cada família que estavam indo para lá, que eram convidados, levava ali umas quitandas. E eu achava bom aquilo lá, que era comida farta, muito boa, né? Então, a minha infância, na verdade, foi assim, criada assim, tudo pertinho, todo mundo. Não tinha nada assim muito grandioso, mas como a Cidinha disse, tinha amor em abundância. Amém. Graças a Deus, lembrei de uma coisa, Wesley, que na casa dos meus pais, foi uma casa que sempre se fazia folia de reis. Porque a Folia de Reis, eu não sei se vocês conhecem, para quem não conhece, é uma festa que se reúne muita gente. 500 pessoas, 1.000 pessoas. E é uma festa, claro, é uma tradição, principalmente em Goiás, né? É uma tradição onde que se reúne muitas pessoas, principalmente para usufruir do alimento. Então, assim, tem muito alimento farto, né? Muita coisa gostosa que se faz. Comida. Então, na casa dos meus pais, sempre teve folia de reis. Então, eu falo assim, para nós, aquilo ali, meu Deus, a gente esperava ansiosamente. Ela normalmente é uma vez no ano, né? E na época dos reis. Então, isso foi uma graça que a gente... Você falando, eu lembro de uma folia de reis que era de um primo do meu pai. Só que ele fazia ela fora de época. Eu acho que a folia de reis é em janeiro, não é isso? Sim. E ele fazia, acho que era, não sei porquê, não sei se era julho ou alguma coisa assim, só que aí rezava o texto, tinha tudo certinho. A comida, uns macarrão daqueles que vinham nos pacotes, parecia um tubo de 25 milímetros. Isso, é tradição. A Mônica, mas assim, depois do texto que rezava, Nossa. era o show ao vivo e o pagode comia no 12. Então, assim, eu era pequeno e lembro disso, né? Então, de folia de reis eu tenho essa lembrança da minha família. Então, Ciri, aproveitando essa questão aí, você lembrar desse episódio, continuando aí na questão da sua infância, vocês eram quantos irmãos? Como é que era essa relação com seus pais? Como é que foi sua criação na infância? Sim, bem pensado. Nós somos uma família de 6 filhos, né? Nós somos 6 filhos, graças a Deus, 3 homens e 3 mulheres. Papai e mamãe combinou certinho. Foi muito lindo. E nós morávamos 10 quilômetros distante da cidade. A vida inteira na roça. E naquele tempo a gente não tinha carro. Nós demoramos muitos anos a ter o primeiro carro da família. E naquela época, o carro em que o papai usava, gente, era uma carroça. Uma carroça para colocar 6 filhos e o papai e a mamãe. Então, são 8 pessoas numa carroça. E aquilo, no máximo que ela cabe, é umas 4 pessoas. E nós éramos 8. E aí eu lembro como se fosse hoje.
tem coisas, tem lembranças nossas que elas estão vivas, né? Na nossa, e elas ficam assim, muito vivo aquilo na mente da gente. E eu lembro assim que era sagrado, domingo se tem que ir à missa. Então nós temos essa regra desde criança. E aí a gente ia para a missa à noite, né? Porque lá não tinha igual hoje, a gente tem o privilégio de missas em vários horários, né? E eu lembro bem que a missa era à noite, a gente ia para essa missa. Claro, quando ia ainda estava de dia, a gente ia naquela, para nós, aquilo aí era o nosso turismo. A gente só era o passeio único que a gente fazia, né? Então a gente ia com todo entusiasmo, todo muito, muito feliz. E aí, após essa missa, Santa Missa, normalmente umas 8 horas da noite, 9 horas, a gente voltava para nossa casa, né? No escuro, à noite, porque não se tem, né? De faróis. E aí, e as crianças, os menores, dormindo embaixo do banco, onde que senta, né? Quem vai dirigir ali, pilotar aquela carroça. E aí, os pequenininhos iam deitados e os maiores vinham assim, um grudadinho com o papai, outro com a mamãe, um frio. Eu lembro daquele frio como se fosse hoje, né? Mas aquilo ali para nós, a gente falava assim, tô com sono. A mamãe sempre providenciou, ela sempre tinha muito cuidado. E aí embrulhava os menores e a gente se agasalhava. E aquilo ali, meu Deus, para nós, aquilo era como se a gente hoje fosse fazer um passeio na Disney, digamos assim, né? Então, assim, eles nunca nos deixou, né, fora daquilo que a igreja nos pede, dos princípios cristãos. Todos nós fizemos crisma, né? Primeiro Eucaristia, depois nos crismamos, fazendo essas aulas de crisma nesse sacrifício que eu estou falando para vocês, indo de carroça nos domingos para fazer, mas nós tivemos todos os sacramentos. Ninguém ficou, né? Mas você falando livre disso, até eu fiquei com vontade de andar de carroça desse jeito. Nossa, Porque parece que era tão acolhedor, maravilha, assim, né? Não, demais, parece que era tão gostoso, não, mas né? era. Você conta assim numa alegria tão grande esse momento Como foi que bom. até eu fiquei com vontade. Como É foi isso bom. aí. E hoje em dia a gente, né, eu e a Paula, a gente tá no 7º filho e o povo fica perguntando assim, nossa, que carro que você vai comprar pra aumentar? Não sei, deu Você vê a certo. providência de Deus, né? Cabia todo mundo, não tinha conforto, mas tinha a alegria, o amor. O amor sempre prevaleceu na nossa casa. Eu sempre falo assim, as pessoas que às vezes têm oportunidade de ir na casa dos meus pais, eu sempre falo, quem vai lá quer voltar. Sempre quer voltar mais uma vez, porque é nato deles, né? Esse acolhimento, eles são muito acolhedores. Então, assim, quem vai Quer voltar. quer um bis. Ô Silvio, e daqui, como é que foi lá? Então, eu vim de uma família de 6 filhos, né? 5 homens e uma mulher. A nossa irmãzinha, nós perdemos ela pequenininha, e então ficaram os 5 homens, né? E aí, o que acontece? 5 homens dentro de casa. Nossa Senhora. Era uma festa, né? Tudo era festa. E brincadeira de homem, você sabe, é subir no telhado e pular para baixo. E a gente tinha perto da nossa casa um córrego, que era o lugar que a gente mais amava, que era ir para esse córrego banhar. Então a gente banhava e os pequenos cuidavam, os maiores cuidavam dos pequenos, assim, graças a Deus nunca aconteceu nada. Mas eu lembro bem assim que a gente inventava uma desculpa para minha mãe assim, a gente vai jogar bola no campinho. Mas não era jogar bola no campinho, nós corria pro córrego. E a minha mãe tinha mania de nos gritar para vir embora. Ela subia em cima do tanque lá em casa e gritava, né? Começava de mim, que sou mais velho, ia fazendo a escala para todo mundo. E aí nós tínhamos que ser muito unidos para não contar para minha mãe que a gente estava no córrego. Você entendeu? Então, assim, e a gente foi criado. Também meus pais nos levaram para a primeira Eucaristia, depois até na Crisma. Foi onde que eles conseguiram. Diferente um pouco da Cidinha, como ela estava contando, filho homem é um pouco mais difícil, né? Ele voa mais rápido. Parece que as asas deles crescem mais rápido. E depois da Crisma, geralmente ali, eu fiz Crisma com 15 anos de idade, aí parece que terminou as minhas obrigações cristãs. E eu passei um período grande sem estar na igreja, frequentando ou participando de alguma coisa. Nunca tive experiência de grupo de jovem, nunca tive experiência de algo maior, de servir dentro da igreja, até no meu tempo de Crisma, né? Como eu disse, onde que nós morávamos, tinha um pouco de dificuldade. O sacerdote tinha as missas dominicais. Eu lembro que meu pai, quando ele ia nos arrumar para ir para a missa, os 5 meninos, ele pegava uma pomadinha que ele tinha dentro da gaveta. Eu lembro até hoje o nome dessa pomadinha, não sei se existe ainda, chama Trim.
uma bisnaguinha, igual uma pasta de dente, mas era um cremezinho de pentear, como tem hoje, né? Ele passava na mão, passava nos cabelinhos dos meninos, Ajeitava punha na todo mundo. fila, e aí vinha com o outro e penteava todo mundo igualzinho, ia todo mundo igual. E o que acontece? Como nós éramos muito pobres, então a minha mãe comprava franela e fazia roupa para todo mundo. Então, Igual. da mesma franela, fazia short e também fazia camisa para todo mundo. Então, ficava tudo igualzinho, né? Então, pegava o elástico, colocava nos shorts, tudo igual, porque para os mais fortinhos ficava apertado, mas para os mais magrinhos ficava do mesmo ajustadinho. tamanho. Então, a minha infância foi criada dessa forma, né? Dentro dessa parte espiritual, assim, nos terços, nas novenas. Eu lembro que a minha avó, nas épocas da festa da igreja do bairro onde nós morávamos, então tinha as procissões, né? Era 9 dias de novena e depois a procissão. E aí nos vestia de anjinhos, né? E aquela procissão com um monte de gente, os vizinhos. Então, assim, era algo bem bacana que a gente gostava. Claro, a gente não conseguia entender muito bem qual era o sentido de tudo aquilo, mas a gente sabia que era bom. Sabia que era para Deus, tinha um A temor muito convivência era grande, boa, era né? muito boa, né? E é isso. Então, assim, Cida, lá, voltando aqui um pouco, né? Morava no interior, Firminópolis. Como que você chegou aqui em Goiânia? Você demorou muito? Você veio com a sua família? Né? Você veio para estudar? Como é que foi essa história? Então, eu ainda tinha 17 anos quando eu tive, né, essa ideia, adolescente, né? Mãe, eu preciso fazer alguma coisa melhor, né? Eu preciso desbravar o mundo, né? E a gente tinha uma tia que morava na Vila Santa Helena, aqui em Goiânia, e ela foi, né, na roça para nos visitar e surgiu a ideia, então vai morar com essa tia na Vila Santa Helena. Aí eu falei assim, eu vou com a cara e com a coragem, né? Aí eu vim inicialmente para essa casa dela e aí, assim, foi bem rápido, alguns meses eu fiquei lá e eu achava, assim, que eu já estava passando naquela casa, né? Eu falei assim, não, eu tô achando que eu tô passando aqui, eu tô sendo, assim, realmente uma carga pesada para eles, já tinham 4 filhos e mais eu também. Aí eu observava assim, claro, você não tem um quarto, né? Você tá ali. E aí eu falei assim, não, gente, eu preciso arrumar algo para mim, né? Aí eu falei assim, não, eu vou vou alugar uma kitnet, um negócio, né? Eu falei, não, eu vou sozinha mesmo. E aí eu convidei a minha irmã, a outra, que é abaixo de mim, né? Que ela é só 2 anos mais nova que eu. Aí, se não me engano, acho que eu já tinha feito meus 18 anos. E aí eu falei para ela, Vera, vem, vamos morar nós duas, a gente vai com a cara e com a coragem, a gente não tinha nada, né? E aí nós somos um prego lá em Campinas, compramos uma cama de solteiro para mim, uma cama para ela e um fogão. E eu acho que era só o que a gente tinha, uma cama, 2 camas de solteiro e esse fogão. E aí a mesa era a pia da casa. E aí nós falamos, não, então vamos mandar brasa. Aí a mamãe deu umas panelinhas lá, uns pratinhos. Para ajudar. E nós trouxemos e com a cara e com a coragem, sabe? E aí minha irmã veio e falou assim, não, então eu vou arriscar também. Falei, vamos mandar brasa. Aí eu lembro, hoje lá não existe mais esse lugar. Abaixo, onde que tinha uma linha de trem de ferro, na Vila Santa Helena, que passava ali, tipo, que saía perto onde que era aquele antigo supermercado Marcos, ali na Bernardo Sayão. Abaixo ali, hoje tem a Leste Oeste, me parece. E ali existia um pavilhão assim de kitnets. E foi ali que nós moramos, né? Nós moramos lá, eu creio que uns 2 anos nesse lugar. Aí, com muito sacrifício, nós compramos uma mesa. Aí, com muito sacrifício, a gente comprou mais um armarinho. E aí, assim foi. Aí, depois nós fomos, né? Aí, para um setorzinho melhor. Depois nós fomos para o Jardim América, né? E aí a vida começou a fluir, né? Aí veio ela, depois logo aí a gente viu que dava pra gente alugar uma casa maior, aí ter o irmão, porque como nós somos 6, né? Aí os mais velhos vieram vindo, né? Aí veio o irmão e foi assim, meu irmão. Foi nas lutas, né? Com muito sacrifício. Né? E graças a Deus hoje estamos onde estamos. E nessa época vocês estudavam e trabalhavam ou só trabalhavam? Estudava e trabalhava sem direito de descanso nenhum.
né? Porque estudar e trabalhar, senão como você vai pagar aluguel, né? Pagar, porque, olha, hoje eu vejo os jovens, eles têm umas ideias, quero morar sozinho, quero Dá ter conta, minha não. independência, nossa, porque aí eu fico livre, que ideia. Que ideia, quanto nós jovens somos imaturos. É. Que morar sozinho, gente. Meu Deus, na casa dos pais a gente tem tudo, né? Nós nunca soubemos quanto que pagava um talão de energia, né? Porque, graças a Deus, sempre. E mesmo na roça também, né? Era tudo assim, Tudo tem tão despesa, tão né? bom, né? Tudo, Parece né? que as coisas Tudo já brotam do tava chão. lá. As coisas na roça brotam do chão, né, gente? É. Porque, olha, a gente não comprava uma cebolinha, você não sabia quanto custava um quilo de arroz nunca na vida, né? Aí, de repente, você tem que pagar um aluguel, pagar uma energia, pagar uma água. E olha, se você não corta esse trem, quantas vezes cortou nossa energia? Nossa senhora. Às vezes nós deixava passar, não nem lembrava daquele trem. Outras vezes priorizava outras coisas. Como que prioriza um trem mais que a energia? Como é que a gente fica no escuro, né? Cortou nossa energia muitas vezes. Então eu vejo assim, e aí aos poucos veio vindo, né? As coisas devagar, foi crescendo, foi indo. Mas essa ideia de morar sozinho, gente, a gente precisa ter maturidade, né? E aí trabalhava, estudava, e o tempo era nada que a gente tinha de tempo, né? Porque você precisava fazer tantas Precisava coisas. render, né? É, porque senão como que fazia? Senão a gente vai voltar para trás, né? Com a mala nas costas. Mas nós vencemos, graças a Deus, né? Cida, e vocês vieram para Goiânia, e como que ficou a espiritualidade? Vocês continuaram, buscaram a igreja aqui também? Infelizmente, aí veio da o sequência ponto ruim. aquilo que, né, vocês receberam da família, né, de formação, né, desse compromisso, né, de estar sempre aos domingos. Aí, Paula, infelizmente, abandonou, né? Nós viemos e até a espiritualidade também ficou lá na roça. Porque nós chegamos aqui, cidade grande, muito entusiasmo. Muita né? coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Não faltava, né, o que fazer. E nós esquecemos daquilo que nós aprendemos por algum tempo. Sabe, eu já esquecia da missa, né, as missas dominicais, aquela que era o meu sustento. Alguns meses, assim, eu ainda recorria para pedir socorro para Deus, porque eu não sabia por onde começar. Mas a hora quando o socorro foi chegando, e aí, as coisas foram se organizando. As coisas foram se organizando, as coisas foram caindo no lugar. E aí eu esqueci que realmente eu não precisava muito de Deus, porque eu estava dando conta com as minhas próprias mãos, né? E aí eu caí no esfriamento, realmente. Minha irmã também, meu irmão também. E aí, infelizmente, nós começamos a ter uns namoros desregrados. Infelizmente, tudo aquilo que a mamãe e o papai preservou por tantos anos, e em menos de 2 anos, eu acho, aqueles 18 anos, eu acho que a gente esqueceu, assim, num piscar de olhos, né? E aí vieram as consequências, realmente, dessa desobediência e desse esfriamento espiritual. É isso aí. Silvio, e da parte do senhor aqui, como é que foi a adolescência e juventude do senhor? O senhor foi um menino bom, assim, calminho? Prodígio. Aquelas peraltices de crianças ali, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar de carteira assinada com menos de 14 anos. Eu lembro tão certinho que o meu primeiro emprego de carteira assinada, eu entrei em setembro e fazia 14 em janeiro, que é a data do meu aniversário. Então, naquela época, eu podia assinar carteira só a partir de 14 anos. E aí eu pedi para o moço, pedi, e ele acabou me dando a chance, né, de trabalhar para assinar minha carteira. Então, nesse trabalho e nesse sair, como a Cidinha até colocou ali, essa sensação de independência, porque aí você está trabalhando, você tem um salário. Eu ajudava em casa, porque o meu pai sozinho trabalhou, a minha mãe nunca trabalhou fora, tá certo? Ela sempre foi do lar. Então, o que acontece? O meu pai sozinho que cuidava desses meninos. E na medida que nós íamos crescendo, as despesas também iam aumentando. Então, sempre estudamos em colégio público, que ajudou meu pai muito, também não tinha muita condição de pôr em outros tipos de colégio. E aí comecei a trabalhar. E aí conheci gente nova. E nesse conhecer gente nova e lugares novos, eu me perdi por aí. E aprendi a beber bem cedo. 14 anos para 15 anos já bebia. Por quê? Porque todo mundo no meu trabalho bebia. Então, eu saía com eles, perto do trabalho por ali, e tomo um pouquinho, acabei que
aprendi a beber, então, bebida alcoólica muito cedo. Apesar de ter trazido também do meu pai, que ele teve uma dificuldade muito grande com bebida alcoólica, né? Chegou a ser alcoólatra. Então, o que acontece? Isso estava impregnado em mim e só foi uma via mesmo, uma porta que se abriu. E aí, a partir daí, o Wesley e Paula, aí já não tinha mais igreja. Não... Ia de vez em quando na festa de Trindade, uma vez por ano, porque na minha cabeça estava resolvido o problema. Agora só o ano que vem de novo, né? Mais por um costume. Isso, então mais por um costume e tradição. E esquecemos dos bons princípios que nós aprendemos lá na catequese, na crisma. Isso ficou guardado. Ainda bem que ficou guardado, não ficou jogado fora, né? Graças a Deus só ficou guardado. Não usava mais, mas estava ali, era uma pertença minha ainda, né? Estava por ali. Então, assim, eu fui crescendo e fui me tornando jovem, trabalhando fora, ajudando em casa, e na sequência, como lá em casa é uma escadinha, tira um, colocava outro, tirava um, colocava outro. Então, o que acontece? Logo, meu outro irmão também já saiu pro mercado de trabalho, e aí as coisas foram melhorando. Melhorando. A mesa ficou mais farta, tinha mais variedade de comida, as roupas já não precisava mais ser de flanela, já dava para comprar algumas coisas, né, de fabricação nas lojas. Então, mas a parte espiritual, ela realmente ficou para trás totalmente. E aí nós saímos para o mundo mesmo. Eu, por exemplo, saí para o mundo e fui pai aos 18 anos de idade. Então, assim, nós pegou para moer mesmo. Para moer mesmo, né? Para moer mesmo. Andava armado. Então, assim, eram muitas atrocidades que na nossa juventude, na minha juventude que eu tive, que hoje, fazendo uma análise, é como a gente disse, perdemos um tempo grande da nossa vida com aquelas coisas. Tivemos que passamos, graças a Deus, estamos aqui. Mas a minha adolescência ela foi toda nesse sentido, todo num sentido mundano mesmo, de bebida, de saição, de festa. Não tinha. Deus era outro dia, só em Trindade, uma vez por ano. Então, assim, antes da gente continuar, vocês vão pensando, eu queria que vocês lembrassem agora, já colocando na cabeça, como que vocês se conheceram. Vamos entrar nessa parte agora, mas vamos voltar aqui para os nossos apoiadores mais uma vez. Né? Pode, se vocês quiserem molhar a palavra e beber uma aguinha. Né? Eu queria mais uma vez agradecer aqui, então, né, aqueles irmãos que sempre nos apoiam mais uma vez, né, para a gente não esquecer de ninguém. Então, eu queria agradecer aqui e um agradecimento especial, né, falar da Cidinha Moda Modesta, que inclusive está aqui hoje, né, Cida? Cidinha Fala para nós, Modesta. Cida, então, um pouco como que é a Cidinha Moda Modesta, quais são as roupas, como é que é lá? Então, que bênção, né? A Cidinha Moda Modesta surgiu de inspiração divina, graças a Deus. Deus confirmou no meu coração um dia do nada, eu nem estava esperando, e Deus me pediu, vista minhas filhas como a minha santa, imitação de Santa Zélia. E eu falei, Senhor, mas o que eu preciso fazer? Olha a santidade expressa em Santa Zélia. Ele falou claramente para mim, olha as vestes dela, vista as minhas filhas assim. Então, aquilo caiu no meu coração, eu já vinha pedindo, eu estava insatisfeita com o meu trabalho, e eu precisava uma outra renda, e Deus falou assim, no meu coração claramente, faça isso. E eu, sim, senhor, o senhor está me pedindo? Eu vou fazer. Tá doido. Né? Na hora, né? E aí a moda modesta, hoje eu tenho estudado isso, Deus tem inspirado cada dia mais ao meu coração, e Ele tem falado ao meu coração. A moda modesta, ela não é um modismo, porque modismo passa, né? Não é mais uma opção para as mulheres gastarem, não é isso. É uma mudança de hábito e vestimentas da alma. A modesta veste a alma. Ela não é algo só que eu vou no modismo, eu vou na onda, não. É algo divino, é algo sagrado. É aquilo em que eu tenho cuidado com o meu corpo, com as minhas vestes, porque eu sou templo do Espírito Santo e não é justo que esse templo fique de qualquer jeito. Amém. Então, essas mulheres que têm tido a oportunidade de conhecer, eu tenho certeza que vai fazer a diferença. E eu tenho buscado, eu tenho pedido para o Padre abençoar essas roupas. Eu tenho pedido mesmo a graça que quem vestir essas roupas, que ela não vá em lugar ermo e nem que a leve pecar, mas que somente leve para a santidade. Ó, depois de uma propaganda dessa, eu não preciso falar mais nada. Só que você siga aqui a Cida nas redes sociais, né? E vista-se com elegância,
né? Que mulher elegante, linda, como a Paula aqui tá usando no Cidinha Moda Modesta, e ainda viva a modéstia, né? Sempre. A modéstia. Glória a Deus, né? Glória a Deus, tá doido. Amém. Outro irmão que sempre nos apoia é o Thiago Kenis Clay, meus irmãos, né? O Thiago, ele é mentor de negócio, ele trabalha com consultoria em empresas, faz palestra aqui no Brasil, para todo lado, no exterior também, né? Se você precisa desse tipo de assessoria na sua empresa para ajudar o seu negócio, né? Siga aí o Thiago nas redes sociais, @Thiago_Kenis Clay. Outro irmão que sempre nos apoia também é o Igor Santarini, da Identidade Mais. O Igor, a empresa dele é especialista em gestão de tráfego pago. Quer fazer suas redes sociais, né, alcançarem outro patamar, mais engajamento, essas coisas, a parte toda digital da sua empresa? Entra no site deles, identidademais.com.br. Ó, e lembre-se que ajudando esses irmãos, você estará nos ajudando também. Amém. Beleza? Então, e aí, como vocês se conheceram? Como é que foi isso? Isso é um suspense, né, Wesley? É um suspense. É um mistério. Então, assim, você imagina, assim, um oposto total, Silvio da Cidinha, né? Eu, totalmente ermo do mundo, dado. Tudo. Numa palavra assim, Você fala assim... mulherengo, Você mesmo pode imaginar os carros na ladeira, senhor? sem freio. Sem freio. Um carro na ladeira sem freio, senhor. E assim, não queria nada com nada, não queria compromisso, não queria nada com nada. Mas eu olhei um dia a Cidinha num lugar e eu falei assim, rapaz, eu vou pegar essa baixinha. Ó. Vou colocar As ela na palavras. estatística. Pôs na meta, pôs na Colocar meta. na estatística. E era num lugar, Wesley, que, inclusive, onde nós moramos hoje, era uma cooperativa de construção de casa, uma cooperativa que foi criada, cooperativa habitacional. Uhum. E na época saiu, era na região que eu moro, que eu nasci, que eu fui criado, então assim, atraiu muito, né? Opa, morar perto de todo mundo, né? Minha família ainda mora no mesmo lugar, todo mundo, as coisas. Então, o que acontece? Essa cooperativa que nos fez conhecer. A Cidinha, eu estava lá, mandava em tudo porque era a minha região, né? Ela não morava lá, então ela era mais assim. Mas assim, o que acontece? Eu bati o olho nela e eu vi algo diferente. Claro, não queria compromisso, não queria casamento, nada disso passava, mas porque eu já estava vivendo num estado pecaminoso muito grande. Então, o que acontece? Eu não tinha visão futura, não tinha nada. Era só momento, nada, né? Mas eu olhei ela e falei assim, rapaz, essa baixinha Essa me que eu serve, quero. essa eu vou pegar. Mas não foi bem assim não, foi difícil. Como é que foi, Cida, do seu lado lá? Ai, gente, é tão interessante. Agora você falando isso assim, me lembrei que agora direitinho, acredita? Sério? Lembrei direitinho. Quando eu vi aquele galante lá, falei... E minha irmã, ela tava junto comigo, né? Uhum. Nessa cooperativa lá. E eu falei, esse negócio vai dar certo e eu vou levar você também, minha irmã. Lá nessa cooperativa a gente vai conhecer para ver se vai dar certo. E chegando lá, eu vendo aquele moreno pra cima e pra baixo e falante demais. E todas as pessoas iam nele. Silvio, isso, Silvio, não sei o quê. Falei, irmã... Nossa, eu tô achando aquele rapaz lá tão bonitinho. Olha lá pra você ver aquele moreninho lá. Ela, irmã, pelo amor de Deus, você está muito enganada. Ele não é bonito e ele é um galinha. Olha lá as mulheres, como é que tá em cima dele. Eu falei assim, não, irmã, ele não é muito não, mas ele é lindo. Eu falei, não é lindo, ele é preto. Eu falei, não, ele não é preto, ele é moreno. Olha o tanto que ele é lindo. Ela falou assim, não, ele não é lindo, você tá enganada. Você tira o olho, olha que você tá muito enganada. Sai fora. Olha o jeito que as mulheres estão em cima dele. Homem, galinha, você sabe como que é. Aí eu falei assim, não, irmã, mas eu achei ele tão bonitinho. Ela falou assim, irmã, esse trem não vai prestar. Esse trem não vai prestar. Você tá falando de um jeito que eu não tô gostando. Sai fora. Sai fora, eu tô te avisando. Aí eu falei assim, não, eu queria conhecer ele. Ela falou assim, não vai, eu não vou deixar. Você vai amarrar seu jegue no pau errado. Eu falei, não, irmã, deixa eu só conversar com ele um pouquinho. Aí ela falou assim, não,
não, hoje você não vai conversar. Você hoje está muito sem inspiração. Aí, mas no outro dia não teve jeito, sabe? E aí eu observava, gente, o que mistério, né? Tem coisa que a gente paga para ver, a gente não pode falar, né? Aí eu falei assim, nossa, bem que eu queria esse moreno para mim. Ela falou assim, mas é lógico que você não vai ter. Olha o tanto de mulher que tá em cima dele. Você não vai conseguir. Eu falei, eu vou tentar. Ela falou, não tenta não. Depois esse trem não vai dar certo. E aí começou a surgir. Tem coisas, gente, que é Não tem mistério. jeito de fugir, não. Né? Tudo começa realmente como, né, é o Eros mesmo, porque o Eros precisa existir, né? E nós fomos nos Uma envolvendo atração, né? com amizade mesmo, né? Verdade. E assim, fomos ficando amigos, assim, amigo interesseiro, claro, né? É interesseiro, muito. E assim, eu penso que já era um projeto de Deus, um propósito de Deus, porque não tem outra explicação, Asla e Paulo, não tem. Ele usa uma pedagogia, Eu né? estava totalmente perdido, caminhando direto para o inferno, não tinha. A Cidinha olha lá, alguém fala, não mexe com essa pessoa, não mexe com esse moço que é fria. E ela insistiu e teve muita paciência. E assim, no longo da história, quando a gente estiver falando, vocês vão ver como é que ela teve paciência. Mas então, juntou a fome, com a vontade de estar com perto. a vontade de estar perto, e aí nós começamos a ir na casa dos pais dela, e aí a primeira coisa que eu fiz, inclusive chama até hoje os pais delas de pai. Oh. Pai, mãe. Pai, mãe. Você quer conquistar o sogro, é isso? Verdade. Pai, mãe. Cheguei. E aí eu sempre fui muito ativo com as coisas, sempre fui para frente, adiantado, e assim, sempre resolvia muitos problemas, né? Assim, muitas coisas, corriqueiras do dia a dia mesmo, né? Sempre dava uma ideia boa, dava certo, e aquilo ali foi cativando também eles, né? Então eu começava a pedir opinião de uma coisa, de outra, e a Cidinha ali perto, só Só no currículo. Só no currículo, gente, os pontos, né? E aí, eu lembro bem, meu bem, que o primeiro beijo que nós demos Olha que lindo. foi de trás da igreja. Foi mesmo. Ué, então verdade. foi no lugar. Foi no quase lugar certo. santo. Foi no lugar santo, né? Foi mesmo, verdade. Era festa da cidade, eu acho, né? Nós fomos para lá, porque os pais delas moravam no interior, e nós fomos para lá, Para essa festa. para essa festa. Mas só amigo. Só Pro amigo. pai e pra mãe, só amigo. Só amigo. Vem quando dava aquelas barradas no braço, fazia... Saía aquela faísca. faísquinha, mais firme, né? Mais firme. Firme no propósito da decisão. Postura. Mas quando caía pra cá, eu caí na esborda. Porque a gente só encontrava, ou melhor, só se via no final de semana, que era nós trabalhávamos nessa cooperativa no final de semana. Serviços braçais, de construção civil mesmo. Né? E esse dinheiro era da equipe de ferragem, né? E aí, eu como tinha acesso a todos os lugares, né? Todo mundo assim, muito carismático, todo mundo gostava de mim. Eu ficava mais perto da ferragem, que depois eu passei também para ficar nessa equipe de ferragem, porque ela estava por lá, né? Então, assim, sempre fazendo força, levando um refrigerante, uma balinha, um agradozinho para todo mundo, assim, no coletivo, aquelas coisas normais de quem está querendo galantear uma moça, né? E eu lembro que a gente foi nessa festa lá no interior, acho que no Brasil, né? Como é que era o nome lá da igreja? Nossa Senhora da Guia. Da Guia? Viu? E aí... Guiou tudo certinho. nesse dia a gente foi ficando ali, conversa daqui, conversa dali, com quem canelada, dança um forrozinho mais apertadinho, o perfume já dando um sinal, daqui. né? Eu lasquei um beijo na boca dela, assim, levei pra entrar da igreja. Pronto. Aí, então mesmo assim, só foi isso. Só isso, pronto. Não teve namoro, vamos ficar agora namorando, nada, não. Eu não tinha ainda pensamento disso. Eu já estava chegando, almejando que eu estava conquistando o que eu estava almejando, mas ainda não tinha chegado. E fiquei ali, labutando, mas sempre bonzinho. Chegava aqui em Goiânia, ela morava, né, para cá, para Cidade Jardim, setor Coimbra, né, meu bem? E eu, como eu morava lá, minha região, minha área, estava livre, tranquilo. Estava longe? Tranquila. E aí isso foi aumentando, né? Isso foi aumentando, foi crescendo. Aí levei uma camiseta, um short,
E foi indo. Os presentes foi melhorando. Não, Ah. sabe o que eu lembrei aqui agora? Eu tinha um Fusca, gente, um Fusca branco. Meu primeiro investimento grande, Ó. né? Pensa, quem Fusca. estava a vida inteira em carroça, o Era um Fusca Fusca, foi é um carrão, hein? uma coisa mais boa do mundo, é a minha limousine. E aí, gente, mas todo dia esse carro queria consertar alguma coisa. Queria ver o Silvio, o carro, o Fusca. Já treinou o carro direitinho. hein? Gente, ele foi treinado. Mas, gente, mas eu tô escutando um barulho nesse carro, tem que ter Ó. um trem errado. Aqui não é possível. Gente, meu Fusca era novinho, não era caindo nos pedaços, não. Era novíssimo. Arrumadinho. Mas eu estragava ele. Deixava ele estragava a faca ele. quase Aí apertada ele pra ele falou voltar no assim, dia. Depois você vai ter que voltar aqui semana que vem, que eu preciso acabar de arrumar isso aqui. Ó, Aí acabava que eu sempre estava indo, levando né? o Fusquinha. Levar o carro pra ele consertar. E aí ela ia no Sempre tinha alguma almoço, coisa. intencionalmente. Como quem não quer nada, mas vai ver que Ó, quer. você vai almoçar agora? Bora almoçar, depois você termina. Aí você volta pro trabalho. Sucessivamente. E aí depois foi aumentando, porque aí os nossos amigos eram amigos em comum. Então sempre tinha alguma coisa daqui e dali. E aí a gente começou a se encontrar mais, e começou a se Mais encontrar frequente. mais, e começou mais. E aí chegou naquela parte, né, que eu disse de levar uma camiseta, deixar lá, na casa dela de casa. propósito, para voltar depois para buscar, e isso foi crescendo. Eu lembro bem que o Fusquinha dela, ela tinha um escapamento Cadron, Ó, era da hora. Era um moderno. toca-fita alto reverse. Que aí Era não, aí era o muito. luxo Aí você tava chique. do ano, mesmo. eu tô te falando. E eu lembro que a gente viajava, porque o que acontecia? A cooperativa que a gente estava tinha que trabalhar sábado e domingo, Pra construir as casas. das 8 às 5 da tarde. E eu comecei, então, a arrumar tarefas. Eu consegui ali, conversa com um, com o outro, fui ali, tarefas. Então, eu chegava no mestre de obra e falava, quantas casas nós temos que fazer tal serviço, que era a tarefa do final de semana. Ele falava tanto. E se a gente acabar, tá liberado? No final de semana. Beleza. Ó, E eu motivava todo mundo motivava e a gente acabava o serviço 4 horas, pegava o Fusquinha e nós caímos pro interior, ó. pra casa dos pais dela. 200 quilômetros de No Fusca. asfalto, 10 de estrada de chão no Fusca. Mais ou menos. Um Fusca 1600, escapamento Cadron, toca-fita alto reverse e a fitinha do Almissater. Anda devagar. porque eu já tive pressa. Nossa. Apaixonada. Gente do céu. Cara Que do céu. delícia. E isso pra Como nós, foi bom. assim, É e uau. tudo só como amigo ainda, não tinha É. muito pega não, muito firme, Ainda esse dia não. muito firme. E vai daqui, peleja, vai daqui, peleja, esse dia muito firme, mas assim, pra mim foi muito bom também, porque aí eu comecei a gostar dela do jeito que ela era. Você fez com ela o que as outras não faziam. que foi É, de e, as amizade outras, mesmo. e as outras, assim, muito fácil, desculpa, assim, a forma de falar, mas esse dia é firme. Então, assim, eu larguei lá pra investir tudo aqui. Onde tava mais custoso. Onde tá mais custoso, precisava de mais inspiração, Mais dedicação. de mais treinamento. Ó, peraí, Silvio. É. Então você tá vendo aí, jovem que está nos assistindo, as meninas novas. É. Não se Fica- entregue assim de qualquer Não. Fica jeito. firme. Tá vendo? O que Firme. fez o Silvio ir É. lá e apostar na Cida e firmar, numa amizade. É. Mesmo você sendo um cara custoso essas coisas, você foi aonde te davam liberdade, não é isso? Isso. Aqui você foi respeitoso, porque Nossa. a Cida, né? Sempre tinha as Né, ponderações, mantendo a distância, para, elas não Não, quer tinha um essa, aqui stop. não. Espera. tinha. E Então, aqui, assim, valorize você, mulher. É, lógico. Valorize você. e assim, Oaz, falando dessa forma, e isso foi o que mudou a minha história. Porque lá no mundo, tudo muito vulgar, tudo à vontade, e esse dia é diferente. E aquilo foi me cativando. E eu fui ficando com mais vontade de ficar perto dela. E aí, meu irmão, aí só foi crescendo a bola de neve. E daí, desse período pro casamento, foi quanto tempo? Então, aí a gente começou com os namoricozinhos, aí Uns 4 anos. aqueles ficou junto ali, foi indo. Aí, quando eu oficialmente nós fomos para a mesma casa, né? Mas sem compromisso. Sem lembrando bem compromisso. disso. Na mesma Não casa. casou primeiro, não. Não, Ah. sem compromisso fixo. Morando na mesma casa, sem compromisso fixo. Ela fazia o que ela quisesse e eu também fazia o que eu quisesse. Ok? Uhum. Liberdade, livre. E só que daí as coisas foram ficando assim, mais difícil, mais difícil. Aí então nós decidimos. Foi logo quando saiu as casas, a distribuição das casas, que eram aquelas que a gente construía, Uhum. distribuíram, ela saiu com uma, nós fomos morar lá. E aí começou um inferno
teoricamente falando, porque aí havia obrigação, havia organização, porque a gente estava numa casa, pronto, agora aqui Agora é a não tem nossa mais casa, né? saída, não tem nada. Mas mesmo assim, nós estávamos tão contaminados com o pecado, com as coisas, com a libertinagem, que a gente ainda continuou durante 3 anos vivendo essa vida difícil, né, meu amor? De briga, de confusão, de adultério. Meu Deus do céu, que inferno que foi aquilo. O que tinha tudo para ser, né, uma bênção, que começou tão bem, e aí, de repente, olha, infelizmente, nós somos um povo que a gente não sabe administrar a nossa liberdade. A gente é como um cavalo indomado, como uma fera. Se não tiver algo que nos doma, né, que doma a gente, uma rédea curta, nós não sabemos usufruir da nossa liberdade, né? A gente foi, de repente, quando a gente se deparou, já estávamos morando junto. Ele veio morar comigo, né, na minha casa. E aí, o que aconteceu? Essa liberdade de vir, aí nós ultrapassamos as barreiras. Deveríamos ter começado certo, né? Faz um planejamento, vai dar certo. Tinha uma basezinha, né, para estar certo, tinha, né? porque nós tínhamos o esse alicerce, respeito, né? A gente tinha começado normal, como tudo bem, né? Só que aí o que aconteceu? Quando nós caímos no pecado, o inimigo também. Meu bem, mas não foi o beijo? Também, né? Também. Mas aí, do beijo, a gente poderia ter, né? Ter aguentado mais um pouco, ter planejado melhor. Não, vamos casar? Não, igual. Aí eu observei assim, que ele queria, mas não queria o compromisso. É o que tem hoje, a nossa liberdade, porque, mas todo mundo faz, ou isso pode, né? O mundo hoje é assim, as coisas estão mudadas. E não estão, porque as coisas de Deus, elas são as mesmas ontem, hoje e sempre. Tudo permissivo demais. E aí nós permitimos que o pecado entrasse em nós. Porque aí nós estávamos, né, no pecado de fornicação, paramos mais ainda de ir à igreja, não buscava mais os sacramentos, não se comungava mais, né? Nem eu, se nem confessava. ele, não se confessava. Sujo. E aí nós começamos a viver, né, da sujeira, porque a confissão é um lavar de almas, né? E aí foi entrando o pecado. Eu lembrei aqui, a ruína. a Cidinha tem uma arma, tinha uma arma tática para... Tem ainda, mas assim, você não tá usando essa arma ultimamente, não. Ultimamente essa arma tá Mas no começo, ela fazia uns bifão. Arroz e tomate. É o que eu gosto de comer, sou apaixonado. Arroz, bife e tomate. Ela sabe fazer o melhor do mundo. Ela fazia aquele bifão gostoso. Tamanho aqui do com aquela prato. cebola, tamanho do prato que eu gosto. Meu Deus do céu. Aí pegava aqui você na hora acabou. certa. Então, assim, isso nos prendia. A doação dela me levava a ter uma obrigação também com ela. É claro que eram momentos muito curtos, né? Ali passava, às vezes, um final de semana tranquilo, né? É verdade. Mas aí, segunda-feira, eu já queria voar de novo, já queria voltar para o pecado e para aquela vida que eu tinha, né? Eu ficava inventando para ela que eu jogava sinuca. Vou na sinuca. Tem gente que inventa que é bola, né? Talvez tenha alguém aqui nos assistindo, as mulheres falam, então você não tá jogando bola, é nada, não tô dizendo isso não, mas eu falava que que ia pra sinuca, era o meu árabe, mas não ia pra sinuca, né? Então, assim... E eu ficava criando algo, né, meu bem? Eu ficava caçando em casa, formas. eu ficava tentando criar algo, usar a criatividade, né? Mas ao invés de eu usar a criatividade, porque o Espírito Santo ele é criativo, eu usei muito também das minhas armas humanas, claro. Em algum tempo elas valem, né? Mas depois a gente precisa de ter mais força além disso, porque a nossa luta não é contra homens de carne e sangue que a gente luta, né? É contra essa batalha espiritual. E essas batalhas, elas são fortes. Aí eu pensava assim, hoje, o que eu vou fazer hoje? Eu preciso criar alguma coisa para que ele venha para casa logo. Para que ele não queira sair, né? Porque quando sai, infelizmente, é um caminho, gente. Homem que sai do trabalho e não vai para casa direto, infelizmente... Tá caçando confusão, ele tá caçando confusão. Mas eu tenho o direito, você tem o direito. Você só não precisa usufruir do seu direito que você tem. Verdade. Sabe? Não Eu usufrua confio dele. nisso aí. Porque o meu direito só começa quando termina do outro. Se eu tenho direito de sair, termina quando eu cumpro a minha obrigação com a minha família. Se eu não estou cumprindo ela, eu não estou usufruindo, então, do meu direito. Porque ele não não pode começou. usufruir mesmo. Sabe? Então, e eu pensava assim, ele precisa vir direto.
Aí eu começava a pensar assim, eu trabalhava, né? A vida inteira eu trabalhei. E aí eu falava assim, eu preciso ir mais cedo, que eu preciso fazer alguma coisa que ele goste. Ele gostava também de um frango assado. Eu gostava de fazer esse franguinho. E aí eu pensava, eu Meu tenho que ir bem, mais cedo. vou anotar aqui. Porque é verdade, Tá- um frango assado tá Frango débito. assado. Tá faltando Gente, frango. eu estou fazendo menos, que nós estamos muito gordinhos, tá? Mas eu faço de vez em quando. E aí eu falava assim, oi, amor, hoje eu vou fazer aquele frango assado que você gosta. Vem direto, porque senão vai esfriar. Ele falou, tá bom. E aí, assim, naquele dia ele chegava mais cedo, eu fazia aquele frango assado bem gostoso, né? Que ele gostava. Aí eu pensava, por hoje Eu venci. eu venci. Aí no outro dia eu ficava pensando, hoje eu preciso inventar outra coisa. Ah, hoje eu vou fazer aquele bife que você gosta. Aí ele ia. Aí tinha dia que aí, às vezes, também, tem dia que também a gente pensa, não, hoje não vou fazer nada. Você não tava Sabe? Nem tanto também, né? E aí podia preparar, gente, que ele chegava. E aí, assim, dentro da casa de vocês, dentro do que você tá contando assim, o diálogo era mil maravilhas. Vocês batiam papo, quando você fazia estranho, conversava de tudo, essas coisas, era de jeito. Na verdade, assim, é engraçado, né, meu bem? A gente tem uma fala mais, assim, de olhar e entender. Não de Não palavras. precisa de falar tantas Assim, coisas. Eu sou é muito mais- prática, né? Muito prático também, É, né? e Eu eu- sei da minha parte, da minha tarefa, da minha obrigação, É. organizo tudo certinho, mas estou aqui disponível para conversar, para falar alguma coisa, e ela da mesma forma. Então, se a gente pega um assunto, é aquele assunto E pronto, e resolve, e acabou, e passa para outro. fez né? o quadrado, já pula para outro. Então, a tá gente certo. não vai e vem num assunto. É. Então, às vezes, assim, aqui tá até legal, porque a gente tá lembrando de algumas coisas, meu É. bem, que ficou divertido, né? Que a gente não lembrava. Mas são muitas coisas. E depois desse tempo de sofrimento, de angústia, morando junto, aquela confusão danada, aquelas brigas, eu lembro que eu comecei a melhorar porque tinha um boteco abaixo da nossa casa Na mesma e ela hora. tinha mais confiança quando eu falava que ia para esse boteco. Um boteco mais calmo. É, Aí o era na boteco, mesma rua. o boteco era na mesma rua, que ela tinha um Tava no acesso de quintal. lá. É. E lá, dava para ela ir a pé, onde que eu estava. E Uhum. lá ela conhecia a dona do boteco, o vizinho de frente. É. Porque como era na mesma cooperativa, então as pessoas que agregaram aquelas Todo mundo casas, conhecia todo todo mundo. mundo Tava conhecia todo todo mundo. mundo. Então, assim, ela gostava mais que eu ir nesse boteco. E lá nós conhecemos um casal, que inclusive era o dono do boteco, que ia casar. A esposa já ia no Santo, que era a Paróquia Sagrada da Família, Uhum. e aí eles iam casar. E nos convidou para o casamento, Eles para ir moravam nesse junto, casamento. né? Eles só moravam junto. Uhum. E aí eu falei, festa, beleza, vai ter cachaça depois, bora. Festa né? mesmo, né? Casamento é bom, hein? E eu lembro bem que era uma quinta-feira, era num dia do grupo de oração, Uhum. na quinta, e tinha uma missa com o padre Luiz Augusto. E nessa missa, na hora da missa, no decorrer, na homilia, eu senti algo diferente, eu senti vontade de chorar. Veio uma sensação de arrependimento em mim. E aí eu faço você voltar lá atrás naquelas coisas que eu guardei no baú. Eu não perdi, só estava guardada. Uhum. E aí esse baú começou a se abrir dentro de mim novamente, a minha espiritualidade, o meu temor de Deus. E aí eu assim, meio que chorei, assim, fiquei assim, Sem meio entender, atônito, sem entender o que era, mas assim, claro, bora pra frente, vamos embora, isso aí é coisa passageira, só foi um vento mais frio que passou. Mas na verdade não foi, naquele dia Foi assim, não. Deus já tinha um chamado, já tinha verdade. feito um chamado, né? E aí teve uma segunda oportunidade de nós irmos nesse grupo de oração, uma terceira oportunidade, e aí surgiu o encontro de casais. E que eu penso que foi o primeiro encontro de casais do grupo de oração. Ele era um grupo que, esse encontro de casais, ele foi meio que junto com a comunidade dos da vida, que na época estava no santuário, Uhum. e eu não queria ir nesse encontro. Já sabia que era problema, né? Não vou. Aí não vou daqui, não vou dali. Os meninos falaram assim: não, se você não tiver dinheiro para pagar, a gente paga para você. Eu falei: não, meu irmão, eu pago o encontro inteiro. Ó. Pode ficar tranquilo. Desafiou. Bancou o encontro. Você foi só pra desafiar. Eu pago o encontro inteiro. Meu problema não é dinheiro, o problema é que eu não quero ir. E a Cidinha, para ela, assim, era uma última esperança, porque é como ela disse, mesmo assim, com as coisas que também ela fazia, ela teve assim, da família dela, uma forma mais carinhosa, até por ela ser mulher, né? Deus usou muito ela na minha vida, para minha conversão. Ela tem um esteio muito grande da minha conversão. E aí, eu não queria ir, não queria. Foi chegando o dia, aí aconteceu um acidente com um carro que eu estava, depois
Mais tarde aconteceu com ela. Eu falei, tá vendo, meu bem? Deus É um não quer que nós sinal. vai. Entendi. Sinal. Tá vendo? Você não presta atenção no sinal de Deus. E aí eu Dá pra nós começava a não usar ir. essas coisas pra gente não ir. Tô falando. Na verdade, Deus tá remozando. Vai, meu filho, 30 só lascando. Só piorando. Como diz, o inimigo tá tomando conta de você rapidinho. Acelera. Não, do nada, eu tava no carro, indo embora, eu ia passar lá na oficina dele lá, Uhum. e aí, eu não sei porquê, do nada, meu pé travou no acelerador e firmou ali, esse carro acelerou, feito um louco, e eu pra sair do meio da rua, joguei ele no muro. Nossa. E eu mandei esse carro lá no muro, quebrou os farol, a frente do carro tudinho. Falei, meu pai eterno, o que aconteceu? Na verdade, eu não sei o que aconteceu, né? Por que o carro acelera sozinho do nada, né? Deus sabe, só Deus sabe o que aconteceu, né? Na E verdade, você- não era Deus que não queria, não. Era Não, outro. era outra Acabou que pessoa. não dá ibope pra ele. Mesmo, não. é o capiroto É verdade, mesmo. outra Aí pessoa. o Silvio falou assim pra mim, tá vendo? Não tem jeito de nós ir nesse trem, não, uai. Como é que nós vai agora? Agora o carro tá quebrado, o seu tá, agora o meu também tá quebrado, e agora? Aí quebrou os dois farol lá de noite, eram os 3 dias, né? E aí sábado, eu né? falei, pronto, como é que nós vamos fazer? Aí, na hora, Deus me deu uma ideia boa, sabe? E aí eu falei assim, já sei, vamos mais cedo. Nós vamos mais cedo, que aí nós estamos passando a barreira na saída de Umas. Uhum. A gente passa lá durante o dia. E ele não vai nem ver que nós estamos sem farol, não. Mais cedo. Aí eu acho que nós saímos com 6 horas, ou antes das 6, um pouquinho, Ok. porque 6 horas já tá, né? Ele falou, então vamos então. Eu vou nesse trem só para quebrar seu galho. Mas não me pede mais nada. Porque eu só vou porque esse povo tá pensando que eu não dou conta de pagar. Eu vou e depois eu já vou avisando. Chega lá, se eu não gostar, eu venho embora na hora, te largo lá. Falei, então tá bom, combinado. Então vamos embora. Nós saímos de casa, acho que umas 5 horas, 5h30, para estar lá antes das 6, antes de Aham. escurecer. Antes de escurecer. Então nós somos o primeiro casal que chegou. O primeiro carro. Esse foi o problema. Esse foi a solução. A graça. A graça divina. Olha o tanto que Deus é pedagógico, né? Nós somos o primeiro carro a chegar. Então, o primeiro vai chegando. Então, pela lógica, os próximos Vai vão fechando. chegando atrás e vão fechando. Então, tinha, no mínimo, uns 200 carros atrás de nós. Quando foi, numa sexta-noite, assim, ele falou assim, não sei não, tô com vontade de ir embora desse trem. Não tô gostando disso aqui, não. Esse trem não vai dar certo. Esse trem de ficar mandando a gente olhar olho no outro. Eu não gosto disso. Você sabe que eu não gosto. E eu falei, uai, como é que faz? Não, eu vou ver ali. Tu achou que eu vou embora? Foi pro estacionamento. Falei, pronto, agora ele vai embora. Aí ele falou assim, o nosso carro simplesmente é o primeiro. Tem uns 300 carros atrás de nós. E agora? Eu falei, então agora... E o constrangimento de mandar arrancar esses cabos e ir Tem embora. que voltar Pensei, pra trás. né? e- Ó, é lógico que Deus amansa mesmo, né? Porque se fosse pela Amansa ação mesmo. humana, ele falou assim, eu quero... Dava um revólver assim, que ele Arranca esses andava carros daqui armado. agora. Então, Eu Nesse queria Você levou tirar o revólver pro todos aqueles encontro? carros daqui, nesse encontro, né? além de estar armado, Você levou o revólver? levei o meu Levei, revólver não pro andava encontro. sem E revólver, além de estar armado, ainda tinha levar o carro para ligar o som. Tinha som de carro. Para ligar o som. imagina. Eu falei, ó, que eles dão uma folga, eu vou Mandar o botar som. para valer. Abrir o porta-malas. Abrir o gente. porta-mala e A deixar o comida- trem moeiro 35. Era perturbação do povo. Vocês imaginam, gente? Há Ô. 23 anos atrás. Rapaz, você já passou. Você falou. Gente, Você já do céu. pensou em fazer revista de alguém pra ver se o cara não tá indo armado? Não, no retiro? Nós vai na graça mesmo, nós nunca parou pra pensar. Olha pra você ver. Nossa, gente. E isso foi em maio de 2000. Há 23 anos atrás. Maio de 2000. Pensa, os sons, não existia essa potência que tem hoje. Mas era bom. Mas naquele tempo já quebrava os telhados Era das sucesso. casas. Imagina que tormenta, os vizinhos tinham sucesso. E nós não. fomos para esse encontro. E a sexta-feira foi a minha noite tenebrosa. Eu queria ir embora, não tinha jeito. Colocaram a gente para ficar partilhando com um casal que não tinha nada a ver. O Nossa, cara santo, a mulher santa. E você só na música. É, gente, nós nunca viu. terrível no mundo. Essa Nossa, noite que foi a trem mais sem longa graça. de todas. Dormiu nada, assim, porque o senhor parece Dormiu que nada. bem arrumadinho, assim, a cama, É. as E aí coisas do não seu dormi jeito. Era nada. Barraca. Barraca, Mas né? assim, a misericórdia, realmente, ela Aguentou chega até ao no outro amanhecer. dia, né? No amanhecer, a graça de Deus aconteceu, que logo após o café da manhã, teve a primeira pregação e foi o senhor Wilson, é um pregador de Pregador. Goiânia. Uhum. Então, o que E o acontece? tema da pregação dele, né, amor? Ele começou com o pecado e ele voltou. pra- Ele foi falar de pecado. E começou a falar. Eu falei, esse cara, a Cidinha já foi lá, bububu, no ouvido dele. Já foi me contou minha dedar. vida. Porque inteira. tava falando de mim, ou era pra mim. Igualzinho.
Direto. E aí foi falando. Eu falei, não, só pode ser a Cidinha que falou, porque não tem condição. Você falou que é sua mãe, meu bem? Não, meu bem, eu não falei nada, não. Mas por quê? Porque o pecado, ele é o mesmo. O inimigo, ele não tem criatividade. Usa as mesmas É artimanhas, as né? mesmas formas Mesmo com jeito que todo vai mundo. E aí, eu lembro que ele falou assim, quem quiser a graça de Deus, o perdão de Deus, a força do Espírito Mudar Santo, quem de quer vida. ser batizado, mudar de vida, levanta agora. Wesley, Paula, eu não sei como é que eu saí do meu lugar, porque eu não queria. Até no começo, Até na então, metade né? da pregação, eu estava com raiva. Eu levantei sozinho, ou melhor, pela ação do Espírito Santo em mim, o chamado de Deus foi tão forte, eu me levantei e fui até aquele Num pulo homem só, num né? pulo só lá na frente. Deus catou no seu fundo E da ele- calça e falou, vai, Silvio. Eu acho que ele pegou pelo Só. fundo, eu caí nos pés do homem, e ele mandou a mão em cima de mim e orou. E aí, quando eu voltei para trás, eu já nem sabia o que eu queria mais da minha vida. Sai até... Eu saí meio neutro, assim, não tinha nada. Não queria ir nem vir, estava ali. Aquele momento, para mim, aquele êxtase que eu estava sentindo, era algo maravilhoso. Podia acabar o Batizado mundo no ali, Espírito, podia né? parar. Fui batizado no Espírito Santo nesse dia. Gente, que maravilha. Deus. Meu Deus, que Que sonho. experiência, né? E aí o encontro, depois desse momento para o final, isso era no sábado ainda, muito bom o encontro, maravilhoso. Mudou tudo. Mudou tudo. A visão de entender. As pessoas que iam pregar, Wesley, eles traziam a palavra de Deus e abria e pegavam uma passagem, e aí começava a discernir naquela passagem, eu ficava sonhando ali com aquelas coisas. E aí, nós não queríamos ter filho, morando junto. Pelo E eu histórico, descobri que né? eu estava num pecado de fornicação. Ele falou Eu- justamente nisso, né, amor? Olhei para esse dia e falei, vamos casar. Não quero mais viver em pecado. Não quero mais viver em pecado, vamos nos casar. Você falou isso no encontro, não é É. mesmo? No encontro, dentro da barraca, no sábado de isso foi no noite. sábado à noite. Aí já tá flutuando já. Isso aí nós já tava assim, Vamos nos casar. Vivendo o paraíso. E ela olhou assim e falou, uai, então vamos, né? Então vamos, né, uai? Nem ela não pensou e nem imaginou Como seria? a né? graça ia ser tamanha. Nem ela pensou, o Silvio vai voltar, belezinha, ele vai agora no boteco só 3 vezes por semana, não vai mais 7 Achou que ia ser dias, gradual. só 3. Mas... Não, mas foi no estralo, puf. Mudou tudo. Tirou, fez um... a visão assim é de um vaso velho quebrado e Deus refazendo esse vaso. E aí, engraçado que ele não usa os pedaços velhos, não. Ele faz com Pegou outro outro barro. Novo. Outro barro, um barro novo. É. E aí, nesse encontro, eu olhei pra Cidinha, falei, meu bem, o negócio é o seguinte, nós vamos casar, não sei que dia nós vamos nos casar, então vamos ter uma despedida aqui hoje. Lá no encontro. Depois do jantar lá, né, vamos ter uma jantar despedida. Vamos ver a E castidade aí, de casar. beleza, aí vamos ver a castidade até casar. E nós tivemos essa despedida abençoada, maravilhosa, que gerou hoje o nosso filho de 22 anos, que é o Silvio Júnior. A Cidinha, aí depois a gente estudando, método natural, método Binas, Aham. nós descobrimos que ela não estava no período fértil, ainda tomava anticoncepcional. Toma. Olha só. 2 venenos. Tá vendo? Da tamanha E graça. naquela tamanha graça da minha decisão Só de por dizer o Deus, sim, de né? dizer sim, Deus nos presenteou. Mas a gente não sabia do presente, nem que dia que ia casar. Vamos partir para saber como é que faz para casar, meu Que- bem. Por onde Ó, começa? e olha só, queria abrir um parênteses aqui para vocês entenderem o que é Deus. Deus pegou um casal totalmente diferente. O senhor falou isso lá no início, quando falou que os senhores se encontraram, não foi isso? Isso mesmo. Juntou o Silvio de uma formação honrada, honesta, mas acabou se perdendo no mundo. A Cida, depois que veio, saiu, né, da sombra dos Uhum. pais, se perdeu também. Juntou tudo numa casa, uma bagunça danada. Uhum. E hoje, esse casal aqui, ó, quem prega sobre o pecado não encontra ele. É Quantas mesmo, né, famílias uai? já foram restauradas e eu Verdade. tive essa oportunidade de estar lá e ver o Silvio pregar sobre o pecado mais a Cida. Né? Quantos casais, os meninos que estão aqui na produção, que vocês não estão vendo, todos tiveram essa oportunidade e assim a gente percebeu o quanto Deus é bom, Silvio. Porque assim, Deus perceber, o senhor foi tocado numa pregação sobre pecado, Uhum. recebeu o batismo do Espírito Santo e Deus usa o Silvio hoje. Quem organiza o café, até o último encontro foi isso, daqui para frente Deus não sabe as coisas, mas foi a equipe do Silvio. Com todo cuidado para acolher as famílias que, como eles, têm a oportunidade de ir para o encontro. Então, vocês entendem a dimensão do que é Deus?
Deus tira é a palavra, da onde Onde abundou o pecado, superabundou superabundou a a graça. graça de Deus. Então, assim, Deus pegou um cara que pôs um carro que, querido, foi armado para o encontro, para hoje resgatar a vida pregando sobre o pecado, os malefícios do pecado na vida. Interessante, ele foi foi milagre. tocado por isso, né, Paulo? E tamanho foi o milagre, né? Que Deus queria fazer, que ainda os Ainda presenteou com o filho. É verdade, né? E o filho que a gente nem imaginava por enquanto, então, ele ficou pronto ali naquela noite. Estava ok. Prontinho. Prontinho. E aí, então, vamos correr atrás para casar. 63 dias depois do encontro, nós casamos. Olha. Para a honra e glória do Senhor, Né? vivendo a castidade, 63. morando Olha a na mesma transformação, casa, olha a transformação, hein? não saí mais, não bebi mais. Desse dia para cá, é um outro homem. A graça de Deus é tão plena que aí alguém pergunta, fala assim, mas você nunca teve vontade, oportunidade? Nunca. Que bênção. Nunca. E hoje, no mundo de hoje, então, com maiores oportunidades ainda, nada. Hoje eu sou um homem totalmente dedicado a Deus e depois à minha família. Amém. E a importância que no dia do nosso casamento foi tão interessante que nós alugamos, né, um apartamento em Caldas Novas para passar a lua de mel. E aí, depois do casamento, o pessoal fez uma confraternizaçãozinha lá pra gente. Eu falei, não vou não, meu bem, não tô com vontade de viajar não, já tá tudo pago. Falei, você que sabe. Eu acho que eu vou lá pra roça, pra casa da sua mãe. Então, onde houve também um outro selo, né, o selo da bênção dos pais. Familiar, né? né? Familiar dela. E nós ficamos lá, né, 3 dias lá, por lá, tudo muito tranquilo. Eu gosto muito também de roça. E aí, a Cidinha passando mal, anticoncepcional. Ele não regula direito, e aí, o que tá acontecendo? Tava grávida. Toma chá, Porque eu não... talho de mamão, gota do Zeca, tudo que... Isso era a última Era o coisa que eu estômago, pensei. era o estômago, era o fígado, era o estômago, era o fígado. Aí minha sogra, eu lembro direitinho, ela falou assim, você tá grávida. Ela falou, mãe, que jeito. Tem tantos dias que nós Nós não faz estamos nada. tantos dias que não fazemos nada. Mas nós não lembramos lá daquele momento, do encontro. Da despedida abençoada. E aí, Wesley e Paula, para quem está nos assistindo, a Cidinha ficou grávida. Dessa gravidez gerou o Silvio Júnior, que hoje está com 22 anos, fez 2022, fez em fevereiro. O Silvio Júnior nasceu, uma bênção de Deus, uma graça para nós. Eu esqueci de contar que você lembra que eu falei que fui pai aos 18 Falou. no começo? Isso. Aí, cadê a filha? Nasceu uma filha, chama Jéssica, hoje está com 32. Ela morou conosco até os 18 anos de idade, depois voltou para morar com os pais, com os avós dela, mas tem uma boa convivência conosco, com a Cidinha. E foi criado um período com o Silvio Júnior, né? Os dois dormiam no mesmo quarto. E assim, graças a Deus, depois daquele dia nós começamos a servir a Deus, voltamos para a casa de Deus, Deus nos acolheu. E, para a honra e glória do Senhor, nós estamos até hoje e não temos intenção jamais de sair, porque aqui é o nosso lugar. Verdade, gente. Depois surgiram os crescimentos espirituais, como você disse, aí nós fomos pregando, nós fomos fazendo encontros e fomos formando, evangelizando, catequizando. E louvado seja Deus, nós chegamos hoje no ápice da comunidade Família Santa. E Deus nos intitulou como cofundadores dessa comunidade, que para nós é uma honra, um guardião Amém. desse carisma, que é família. E Deus nunca desistiu de nós, né, meu bem? Ele tinha um plano, né? Eu quero até fazer uma observação aqui muito importante. Já aproveita, Cida, nessa observação sua, depois do Silvio, vocês falaram da comunidade, a comunidade com certeza antes lá grupo de oração, e hoje tem um grupo de oração até hoje. No sentido de resgate para vocês. Você está falando, Deus nunca desistiu de nós. Então, nessa observação, já deixa esse recado para quem está nos assistindo. Né? Deus nunca desistiu de vocês. O que vocês podem passar para as pessoas que estão nos vendo? Né? Dessa importância da comunidade, do grupo de oração, né? desse como resgate mesmo para as famílias. Né? Vocês caíram de paraquedas aqui, vamos colocar. Não tinha informação nenhuma. Não mesmo. E Deus foi desse casamento lá, de um convite de um dono de um bar,
Deus tinha um plano para vocês e esse plano é concretizado Olha que hoje, né, como benção, né? cofundadores. Olha para você ver. Eu vejo. Entende a dimensão, a grandeza do que é? dimensão. Um convite inesperado. Nunca Banal, imaginou. convite banal. Já imaginaram que desse convite vocês iam chegar a ser cofundadores de uma Nunca. comunidade de resgate de Nunca. famílias? Nunca nem pensamento, sabe? Então, assim, eu queria assim, realmente fazer uma observação aqui, que isso ficasse gravado no coração de todos nós, que eu sempre trago isso para mim, né? Quando eu lembro, eu falo, é isso que é meu sustento. É isso que é meu sustento, sabe? Porque, claro, nós temos nossas dificuldades também. Nós não somos lapidados totalmente, nossa lapidação ela é dia a dia, né? Cada dia Deus nos lapida em algo e assim eu vejo o quanto Deus ele é misericordioso, porque gente, não dá para eu ter um encontro com Jesus, não dá para eu trombar mesmo com esse Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Não dá. Não dá, sabe? Então, assim, a experiência que nós tivemos, esse amor que eu senti no meu coração, quando eu percebi, claro, porque que todos os dias eu faço questão de lembrar disso. Falo, Senhor, de onde eu vim? Senhor, de onde eu vim? Como eu senti um amor tão grande no meu coração e uma certeza tão grande que Deus não olhou para as minhas misérias e por tudo errado que eu fiz. Vocês entendem? Então, assim, não dá para você sentir esse amor com que eu me senti amada e não querer ficar grudada nas mãos do Senhor. Não dá, sabe? Quando eu penso, meu Deus, mas se eu soltar dessas mãos, o que vai ser de mim? Eu volto a ser pior do que eu era antes. E o que eu tive, né, essa certeza, essa convicção, essa vontade, esse desejo de viver uma vida de santidade? Porque eu tive a experiência de viver o antes, né? De passar pelo vale, de ir lá na lama e ver, e ao mesmo tempo observar, porque quando Deus faz, ele faz pra valer, ele Faz faz mesmo. um trem mais ou menos. Não faz pela metade, Sabe? né? Então eu vejo assim, Senhor, não dá para eu esquecer o meu passado e a misericórdia com que o Senhor me amou. Né? Então eu experimentei essa graça, sabe? Então eu vejo assim, claro que eu lembro as atrocidades que nós vivemos, as dificuldades que nós tivemos, claro, mas o amor de Deus com que eu experimentei, e ele fecundou tão grande o meu coração, que não dava para eu lembrar das coisas do passado e não perdoá-lo, né? De não perdoar o Silvio, porque no meu coração eu tinha uma certeza muito grande. Se Deus me amou e ele me resgatou, não é justo que eu não o perdoe. Sabe? Então eu falava assim, não, vai passar por quê? Porque eu tenho no meu coração a certeza. Ele é uma pessoa boa, maravilhosa, um filho amado de Deus. Eu não posso reter isso. Então eu perdoei pela graça de Deus, por quê? Porque eu quero o céu, eu almejo isso, eu busco, eu quero, eu sinto essa necessidade. Então o que eu quero deixar aqui mesmo assim, sabe, cravado no coração de todos nós, mesmo que muitas estejam passando por algum problema, por dificuldade no casamento, não, eu não quero mais, eu não aguento mais, aguenta firme. Deus tem um propósito na nossa vida e não tem sofrimento maior em nós que nós não damos conta de passar. Por pior que ele seja, vai passar. Amém. E Deus tem um propósito de melhoria, sabe? Eu fico pensando, se eu tivesse dito não quero mais, eu vou embora, chega, você vai embora, sabe? Onde que eu Hoje estaria, nós né, não meu bem? estaríamos aqui. Uhum. Sabe, Deus conta conosco por menos instruído, por às vezes a gente fala assim, gente, mas eu não sei nada, eu não sei rezar, eu não sei isso. Deus conta conosco, seja, gente, para servir para nós um copo com água, sabe, seja num abraço que uma pessoa vai dar. Então, às vezes na sua casa, você está com dificuldade com os filhos, não desista, filho é uma bênção. Tem coisa de jovem, tem, mas vai passar, e é pelo amor que nós vamos vencer, não é, sabe, esbravejando. Não é isso. Às vezes eu vejo assim, as mulheres hoje, infelizmente, essa modernidade que tem tido. Não, você não precisa disso, não vale a pena. Vale a pena. Lute pelo casamento, não desiste. Deus tem um plano de salvação e ele conta conosco. E eu vejo assim, pensa se a gente tivesse dito, não, eu não vou, né? Eu não quero mais. E o tanto graça. O não, a graça de Deus, né? É a mesma coisa que você fala assim para Deus, não, Senhor, eu não quero mais o Senhor na minha vida, né? Então eu vejo hoje o chamado, nós nunca na nossa vida imaginávamos ser cofundadores de uma comunidade. Olha o divisor de águas que existiu na nossa vida. Nós fomos, experimentamos a graça e não é justo, gente, não dá para você experimentar uma graça transbordante dessa e ficar com ela só para você.
você quer que ela vá e Deus também permite que ela vá além, Uhum. né? E além, nós não sabemos onde vai chegar esse podcast, até onde vai alcançar, né? Deus sabe. Então, aonde ele alcançar é uma graça ao Senhor, é um chamado. E hoje, levar essas famílias, buscar esse resgate. E uma coisa nós sempre falamos: onde o Senhor mandar, nós iremos. Amém. Amém. Onde o Senhor mandar, nós iremos. Glória a Deus. Né, meu bem? Wesley, eu queria colocar para as pessoas que estão nos ouvindo agora, nos vendo. Perdão é decisão. Não queira nada em troca do seu perdão. Porque o outro Perdoe. merece, né? Porque onde há perdão, há amor. É. E entre eu e a Cidinha, no nosso começo, não havia perdão. Aquilo era transformado em ódio, em rancor, em ressentimento. Por isso tinha tantas dificuldades. As coisas não iam bem em nenhuma das nossas áreas da nossa vida. E quando nós começamos a compreender, a partir dessa experiência com Deus, que Deus me perdoou das minhas atrocidades e não me cobrou nada em troca, Uhum. simplesmente me deu uma vida nova. Eu procuro fazer isso sempre. Sempre dar vida nova para alguém. Lá em casa, às vezes nós temos dificuldades, tem filho de 22 anos, pré-adolescente, quem está nos vendo aí sabe o que eu estou dizendo. Uhum. Tem os amigos, tem as saídas que eu não concordo, tem as coisas que faz que eu não Os concordo. namores que a gente Se o Júnior fez uma concorda. tatuagem, eu quase morri. Até Fez porque duas, eu quase... Você teve por lá e É. sabe como é que é, né? Tá vendo? Ele fez segunda tatuagem, eu quase morri de novo. Queria batar, cortar, arrancar. Na terceira tatuagem, eu falei, não, agora eu vou falar com Deus, não aguento não. Senhor, não tem condição, eu sou um servo consagrado. Estou servindo o Senhor todos os dias, o Senhor não faz nada. Ele simplesmente disse, ama como eu te amo. Pronto. Que, Senhor? Ama como eu te amo. E pronto, não falou mais nada. Deus não falou mais nada comigo. E eu fiquei simplesmente com essas duas frases na mão. Vou fazer o quê? Amar como Deus me ama, meu irmão. E a paixão dele por causa de som? Amar. Nossa, gente do céu, do filho. E aí, quando eu conto algumas histórias assim do carro de som, né? Ele fica assim brilhando, porque isso trouxe uma origem também. Claro que tem rezado por isso, por essa quebra Sim. de maldição. Mas eu sei que isso é só um momento da vida dele, já tem melhorado muito, né? É. Mas, assim, eu queria colocar para as pessoas não desistirem por pouca coisa. Lutem. Se a Cidinha não tivesse lutado, eu teria perdido, ela teria perdido, Claro. a comunidade teria perdido, Deus teria perdido duas pessoas, Uhum. 2 filhos amados. Talvez Deus ia cobrar Meu de irmão, busque ajuda. Busque ajuda. Existe na nossa comunidade pessoas que podem ajudar você a sair dessa dificuldade sua. Pessoas que podem te dar uma mão para você se levantar. Não desanime por isso. E foi assim conosco. Através de um convite banal num boteco, Deus me resgatou. E eu quero dizer outra coisa muito forte que eu aprendi. Isso é para nós homens. O homem só é aquilo que ele quiser ser. Se você quiser ser uma pessoa sensata, de Deus, uma pessoa coerente, você é. Não comece a colocar a culpa nisso ou Coloca a naquilo, carga não. fraca, né, meu Quando eu disse não bebo mais, no dia do encontro, Asa e Paula, saindo do encontro, disse não bebo mais, E não, não me prostituo mais, não dou calote mais. Pronto. Só foi uma vez que eu falei isso. Lá em casa, às vezes, a gente até fica brincando, né, meu bem? Porque eu sou extremamente rigoroso. rigoroso tudo, com as coisas. né? Gosta Para mim tudo tem que muito ser tudo na certo, né? luz. É. Tudo certo. Glória a Deus. Explicava para o Silvio Júnior ontem mesmo, né? É. Meus filhos, a gente tem que ser sempre luz. Sempre estar na luz. O que é meu, o que não é meu, não é meu. E assim, é muito bom você estar vivenciando isso, porque eu não aprendi essas coisas à toa. Deus tinha sempre um propósito na minha vida. E ter certeza, gente, que a semente é plantada, né? Nós não erramos em plantar sementes boas. Elas precisam ser plantadas. Às vezes nós plantamos nossos filhos, eles vão ter as quedas deles, vai ter, mas eles vão aprender. Mas a semente está plantada. No momento certo, a semente vai germinar.
Ela caindo em terra boa, ela vai germinar. Às vezes hoje ela caiu na pedra, caiu no espinho, né? Mas uma hora Deus vai dar a graça dessa semente germinar. Amém. Então a É gente isso não aí. se canse, não nos cansemos, né? Eu vejo aqui, tem uma palavra assim que essa semana ainda, eu ainda ficava pensando e me lembrando dela, porque será que a gente fazia tantas coisas assim que a gente não entendia, um muito insensível com o outro, quando a gente, né, fazia aquelas coisas erradas, e eu pensava assim, meu Deus, mas por quê? Como que ele tem coragem de fazer? Hoje, às vezes, assim, muitas mulheres vêm partilhar comigo e falam, gente, eu não sei como que meu marido tem coragem de fazer isso comigo, como que ele tem coragem, né? Então, o pecado em nós, a primeira coisa que ele tira de nós é a caridade, né? É o amor. A palavra lá em Mateus 24:12 fala assim, ó, e ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Se esfriará, esfria ao ponto de eu não me importar com nada que o outro diga para mim que está sentindo. Mas você não pode fazer isso comigo, não tem jeito, passar o outro para trás, não amar os filhos, abandonar os filhos. Quantos abandonam suas famílias e vai atrás de algo, às vezes coisas, né, carnais, diminutos, porque o pecado entra, né, que é a iniquidade, e a caridade de muitos se esfriará e esfria ao ponto de eu não me importar com nada. Então, gente, quando você perceber que já está ficando insensível a qualquer coisa, busque ajuda. Busque ajuda, busque confissão, busque um grupo de oração, busque um casal, busque alguém, vai buscar um aconselhamento. Não vai, porque se for, infelizmente, o caminho é E você provável. falando isso, desde quando vocês estavam falando essa parte final agora, Deus me fez lembrar daquela palavra do Bartimeu, né, do cego que está à beira do caminho. Por quê? Porque andando um pouquinho na palavra, vai falar, né, que ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, e todo mundo ficava repreendendo ele. Mas eu quero ler essa parte aqui para frente. Jesus parou, escutou ele e falou, chamai-o. Chamaram o cego dizendo, coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Essa parte de lançar fora a capa, um dia eu estava ouvindo uma pregação interessante. Primeira coisa, o ponto disso, coragem, precisa ter coragem. Ele teve a coragem, levantou e foi ter com Jesus. Mas primeiro ele lançou fora a capa. O que é a paca? A capa, o pecado, a sujeira. Né? Então, lançou fora tudo aquilo que era velho para se tornar um homem novo. E diante de Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim, o que queres que eu te faça? Ele olhou para Jesus e fala, que eu veja. Não era tão óbvio para Jesus que ele era cego? Mas o que Jesus espera de nós? Decisão. Assim como o Silvio saiu lá do encontro e falou assim, ó, eu não bebo mais, eu não me prostituo mais, eu não cometo adultério, eu não vou defraudar ninguém. O cego falou, Senhor, eu quero viver. Coragem. Lance fora os seus pecados e... Qual que é a última parte? Decisão. Coragem. Lança fora a capa e tenha a decisão de ser de Deus. E com essa palavra nós vamos encerrando mais esse podcast. Silvio, Cida, muito obrigado pela participação de vocês, pela disposição. A gente sabe que não é fácil, né, a gente abandonar os nossos afazeres, mas eu tenho certeza que é com muita alegria, assim como nós também, né, que vocês estão aqui para a gente poder aprender mais um pouco, né, do testemunho de vocês, ouvir. Né, hoje eu pude perceber um carinho em vocês muito grande, como eu nunca percebi, na hora de lembrar das coisas, do Fusca, dos cuidados e tal. Né? Louvado seja Deus por isso. Então, o perdão, ele se radicou muito rápido em nós, ele nos lavou, ele nos purificou. Nós não temos dificuldade de falar das coisas. Isso não fere mais o coração da Cidinha, o meu, porque nós nos perdoamos uns aos outros. E eu quero dizer assim, que para nós é uma alegria e ver esse trabalho abençoado que vocês têm feito. E que tem trazido tantas graças para as famílias. Parabéns para vocês, muito obrigado. Para nós, assim, nos disponibilizar para nós também é uma gratidão muito grande, uma alegria muito grande, sabe? Agradecer aos patrocinadores, os meninos que estão com a gente aí nesse podcast. Amém. É a graça de Deus que vai acontecendo. A sementinha vai sendo lançada, como a Cidinha falou. Lance a semente. Não vamos ser talvez nós que vamos escolher.
mas alguém vai colher. Amém. Semente É isso. boa. Muito Amém? interessante. Glória a Deus, meus irmãos. Ó, Amém. e a partir desse momento nós encerramos uma série com os nossos fundadores e cofundadores, uma alegria muito grande. E já nesse episódio com o Silvio Assida, nós iniciamos uma nova série que se chama Casais Resgatados através Oh, da comunidade. que maravilha, então, hein? iniciamos hoje com esse testemunho maravilhoso e vamos dar sequência na frente. Não deixe de acompanhar. Para isso, ó, se inscreva no nosso canal, né, marque lá para você receber as notificações, nos acompanhe e divulgue, gente. Ó, uma vela colocada debaixo da mesa não ilumina nada. Ótimo. Em cima é outro horizonte. Outro horizonte. Até o próximo Amém. episódio. se Deus Deus quiser. abençoe e te põe Deus com Deus. abençoe a todos. Amém. Amém.